Olá pessoal, seja bem-vindo novamente ao nosso canal e hoje esse vídeo vai para você, gestor de empresa, que reclama da crise, mas não faz sua parte para mudar. When you're down and you're weary, when you follow the rain, yeah, hey, babe, you're gonna be alright. Of that I am sure. Bem pessoal, esse é um vídeo que eu pedi um pouco de paciência para vocês assistirem até o final, porque eu vou mostrar alguns números, vou mostrar alguns estudos de caso bem reais, né? Em cima do trabalho que a KC Brasil desenvolve com os clientes. E vamos lá, explicar um pouquinho. O pessoal que não conhece o trabalho do KC Brasil acha que a gente é só uma empresa de software, não, na verdade tem vários serviços. Mas basicamente a essência é uma mistura de software com assessoria. Atuamos também em outras áreas, telemarketing, marketing digital e outros serviços, mas basicamente o foco do vídeo aqui vai ser mostrar um estudo de caso em cima de alguns trabalhos que a KC tem feito. Bem, um diferencial no nosso mercado é que a gente está sempre antenado com o cliente, a gente é parceiro do cliente, então a gente tenta fazer a empresa do cliente crescer, porque ela crescer não tem mais condições de consumir os nossos serviços, então é um ritmo bem de parceria. E a gente faz muito estudo em cima do relatório dos clientes para justamente apontar para os clientes onde estão os pontos falhos, né? E existe um cenário não só para quem é cliente de software, mas para cliente de outros serviços da KC, e é um cenário que eu vejo que é uma tendência. Infelizmente é uma tendência em muitas empresas, e empresas e gestores estão reclamando que a situação está difícil, mas estão reclamando de barriga cheia, e eu vou explicar o porquê, eu vou exemplificar nesse vídeo por que eles estão reclamando de barriga cheia, porque eles não estão fazendo a parte deles, né? Então eu vou citar 3 estudos de caso aqui que exemplifica bem isso, para você tomar cuidado para ver se isso não acontece na sua empresa. Então vamos ao primeiro estudo de caso. A gente estava em contato com uma empresa, um cliente nosso, não vou citar estado nem cidade, né, para não dar muita bandeira, e que foi observado o seguinte cenário, né, que abria-se muito orçamento e o orçamento ia ficando para trás, abria orçamento, ou seja, o orçamento não era trabalhado. Então o que foi analisado, e isso a gente fez uma modificação na nossa solução para tentar fazer o que qualquer desculpa, o vendedor acabava esquecendo. Então beleza, nós fizemos uma modificação lá na nossa solução em software para dar um alerta para o vendedor, justamente, hoje é dia de você ligar novamente para o fulano que abriu o orçamento. Fizemos toda essa alteração, e o que aconteceu? O que vocês acham que aconteceu? 2 meses depois a gente vai lá e analisa que, por mais que o vendedor seja alertado, ele não dá sequência ao trabalho, ou seja, eu tenho ditado que o ferro queima enquanto ele está quente, ou seja, não está sendo trabalhado a venda, ou seja, continua-se a rotina de abrir o orçamento e não está se trabalhando a venda, ou seja, não é entrar em contato para ver se o cliente tem interesse em trabalhar essa venda para concretizar. E normalmente acontece isso por um simples motivo: inércia. O vendedor está acostumado a fazer a mesma rotina todos os dias, e o gestor também é culpado por não monitorar isso. Por isso que eu falo que o gestor não faz a parte dele. E o comercial, normalmente o perfil do comercial que tira pedido, ele não é vendedor. Eu vejo muitas empresas aí onde o vendedor ele ganha uma comissão que eu não considero justa pelo fato de ele tirar pedido, ele não trabalha a venda. Então é um cenário muito comum e muito que eu considero preocupante, porque pela falta de conhecimento sobre o que acontece no setor comercial da empresa. A KC Brasil, ela tem um serviço de pré-venda que é justamente fazer esses orçamentos. Por exemplo, o vendedor fez o orçamento, não tem tempo de trabalhar, nós temos esse serviço onde que trabalha o orçamento não para vender, mas para resgatar de volta o interesse, para devolver mastigado na mão do vendedor. Eu vou citar 2 estudos de caso em clientes que chegaram para a gente para fazer esse serviço, e olha como são preocupantes os números. Vamos lá. Então, uma determinada empresa, um determinado período de 30 dias, teve a nível de orçamento R$1.800.000. Desses R$1.800.000,
Sabe quantos que tinha dados para que a equipe da KIC conseguisse fazer o trabalho? Ou seja, o básico, telefone para entrar em contato, 319 mil. A nível de percentual, apenas 25%. Então você parte de um cenário de 1.800.000 de orçamento, desses 1.800.000, apenas 25% a nível de valor representa 319 mil, e sendo que obviamente desses 25% você não vai conseguir fechar tudo, né? Então tem que, porque são orçamentos que podem ser trabalhados para lá no final chegar a uma taxa de alta em torno de 50% para chegar a 10, 12,5% de conversão. Conversão que eu falo o número entre o que você orça e o número de pedidos que você converte. Ou seja, daí chega no resultado final da empresa, a empresa tem uma conversão de 10, 12% e acha que está ruim o mercado. Ruim está para aquela empresa que está começando, que nem bate o cliente na porta, o cara tem que ficar correndo atrás. Aqui é uma situação inversa, tem um alto número de orçamento e não converte porque não faz o dever de casa, né? Outro exemplo também, uma empresa com até um faturamento um pouco maior, um número de orçamento um pouco maior, 2 milhões e 800, né? Conseguiu uma taxa também um pouco maior, nível de 38%, a nível de valor quase 50% ali, 38% a nível de quantidade de orçamento com dados de contato. O que eu quero dizer com dados de contato? Orçamento que tem dados de cliente para poder trabalhar o pré-venda, para poder ligar para o cliente e tentar continuar a negociação. Ou seja, é um percentual realmente, novamente, muito baixo, né? E que eu estou citando esses três cenários. Então, a gente teve o cenário A, onde que a empresa não dá sequência, né? Ou seja, o vendedor não faz esse trabalho que a KIC Brasil está fazendo nesses dois outros estudos de caso, né? E nesses que a KIC pegou, também não tem dados para realizar o trabalho. Como é que uma empresa vai trabalhar o comercial, vai trabalhar a venda, se ele nem tem o trabalho de anotar os dados do cliente para poder fazer um follow-up para depois manter essa negociação? Meu Deus do céu, isso é básico, né? Isso é básico. E você vê o gestor daí reclamando que as coisas estão difíceis? Não dá, está difícil porque não está fazendo a parte dele. Então existe um trabalho de conscientização, que o vendedor tem que ser vendedor e não tirador de pedido, né? Ou seja, ele tem que trabalhar a venda. Se realmente existe o caso de ter um alto volume de orçamento, existe não só a KIC Brasil, um monte de empresas terceirizadas que fazem esse serviço de pré-venda. Então isso não é desculpa, é um serviço extremamente barato, que é um trabalho operacional, né? Lógico, tem que ser com uma certa qualidade, mas não, o investimento não é alto, né? A KIC Brasil, por exemplo, ela cobra R$20 por hora, mas R$20 por objetivo cansado. O que é o objetivo? Quando retorna o orçamento para dentro da empresa, melhorando o potencial de fechamento, existe remuneração ali da equipe de telemarketing. Então é um serviço realmente, o investimento é baixo perto do custo-benefício. Então, e tem outras empresas que praticam menor e maiores valores, mas a média de mercado é mais ou menos essa. Então não tem desculpa para não se fazer esse trabalho. Na verdade a obrigação é fazer internamente, mas já que não faz, ainda tem a opção de terceirizar, né? E o gestor que não está atento a isso. Então considera o seguinte: primeiro ponto, um vendedor que não conhece a sua taxa de conversão, ou seja, de cada 10 orçamentos, quanto que ele fecha, e não é no achismo, eu acho que existe. A gente sempre pergunta para as empresas qual a sua taxa de conversão. Eu acho que é tanto. Não tem que ter achismo em taxa de conversão. Você tem que saber os números reais. Se você não sabe qual o teu potencial de taxa de conversão, você está trabalhando errado, né? Então, o vendedor que não sabe, na minha opinião, humilde opinião, não é um bom vendedor, assim como o gerente comercial que não sabe a taxa de conversão da sua equipe e o vendedor e o gestor que não sabe a taxa de conversão da sua empresa. Isso é obrigação. Se você não sabe a tua taxa de conversão e não sabe por que você está perdendo o orçamento, como é que você vai melhorar a qualidade do teu comercial? Já falei em vários vídeos, o segredo de uma empresa é o conhecimento que você tem sobre ela. Então você tem que ter os números na mão. Não existe achismo na gestão de empresa. O que tem que ser número de fato. O que eu estou apresentando aqui são números reais, né, de um trabalho que a KIC desenvolveu aí com dois clientes. Então não é chute, não é achismo, são percentuais extremamente baixos para empresas que teoricamente poderiam estar numa zona de conforto, né, mas estão aí, digamos assim, passando dificuldade por não fazer o dever de casa. Por isso que o
o título do vídeo justamente isso: faça a sua parte na crise, né? E existe um cenário também que é pior, que são aquelas empresas que têm esse cenário de realmente um baixo índice de conversão, mas a receita que entra é saudável financeiramente para a empresa. Isso é um perigo danado, porque a empresa está perdendo o potencial de crescimento. E isso daí é uma curva que justamente ela tem uma ascendente, ela sobe, mas uma hora ela vai começar a descer. E aí, né, deixou de se solidificar no mercado, justamente porque na hora que está no bom, ou seja, está sadio, a empresa está faturando, poderia realmente melhorar muito mais a taxa de conversão e não faz o dever de casa porque não tem dados básicos para poder trabalhar a parte de pré-venda, né? Então, pessoal, segue a dica, né? Eu acho que esse cenário que eu estou fazendo é um cenário, infelizmente, muito comum nas empresas, né? Não é, a gente faz estudo de mercado, a gente conversa com muitos gestores, é muito mais comum do que você pensa. Então, você, gestor, analise isso. Será que a tua equipe comercial está fazendo o dever de casa dela? Quantos orçamentos estão sendo trabalhados, né? Ou simplesmente só tira pedido e vai juntando pilhas de pedidos para depois, no final, aprovar 10% dos pedidos? Está errado isso, está totalmente errado. E daí você fica reclamando que o mercado está ruim. Você está ruim, não o mercado. O mercado está te dando oportunidade de fechar negócios, você tem que estar feliz da vida. Você não precisa prospectar, né? Então, e está reclamando que o mercado está ruim porque o teu trabalho está péssimo. O teu trabalho está horrível porque você não faz o dever de casa, né? E aí, como é que fica essa situação, né? Às vezes Deus dá asas para quem não sabe voar, né? Então, vamos fazer a empresa voar. Bem, pessoal, esse é um vídeo bem objetivo e bem direto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta o nosso canal, conheça nossos serviços e até o próximo vídeo. Obrigado.